So anytime you stop me, you want your rock I know. Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. 5 na frente, fez praticamente um 2-3-5 quando atacava. E se os jogadores chamaram uma reunião em Goiânia ontem, e o Marcos Braz pode falar sobre isso, é porque os jogadores não estão entendendo que é preciso dar o passo a passo. A informação é, os jogadores chamaram ele para conversar. E eu acho que esse diálogo é fundamental. Quer dizer, trabalhamos desta maneira, queremos seguir a sua filosofia. É que tem um detalhe, que foi o que o Pedrinho falou e eu concordo, por isso que na segunda-feira eu falei, é um pouco a fábula do sapo e do escorpião. O escorpião pediu a carona para o sapo para atravessar, falou, não, mas você vai me picar. Não, não vou picar, te prometo, não vou picar. Está chegando do outro lado do rio, o escorpião picou, porque é mais forte que ele. Ele vai aplicar o sistema dele. Ó, voltou, recolocaram lá o banner com os patrocinadores do Flamengo e o Marcos Braz vai retomar a sua fala. Acontecendo no Flamengo. Tem a ver com uma possível saída do Rafinha? Vamos lá. Eu não vi a entrevista do Felipe Luiz, mas eu tenho certeza que o que ele quis dizer aí é em função de quando se troca um treinador, quando se chega. Não é só o simples fato de chegar um treinador ou de sair um treinador. Chegam pessoas com esse treinador, saem pessoas com esses treinadores, que têm relação dentro dos departamentos. Então, eu acho que é nesse sentido. Em relação ao Rafinha, como já foi falado aí na maioria dos lugares, o Rafinha recebeu uma proposta de um time grego, já comunicou a gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, o Flamengo não gostaria de perder o atleta. Foi um atleta em que eu estou muito à vontade para falar dele, que se custou bastante tempo para que botasse ele na cabeça dele que ele poderia fazer um grande trabalho na América do Sul, novamente, no Brasil. Foi feito isso, ele veio. Eu acho que os resultados não são questionáveis. O jogador ajudou muito a gente, ajudou junto com outros jogadores as conquistas que foram feitas. É um jogador de 34 anos, parece que faz aniversário amanhã ou depois de amanhã, faz 35 anos. E com 35 anos, ele recebeu uma proposta para que ele ficasse 2 anos, até os 37 anos, jogando em alta performance. O atleta entendeu que deveria sair, nos comunicou isso. O Flamengo tentou entender como é que seria essa proposta. A proposta foi passada para a gente. São números que são grandes. E o atleta fez a opção de sair do Flamengo por querer esse novo contrato. O Flamengo, existe uma cláusula dentro do contrato do Rafinha, em que se ele quisesse voltar para a Europa, ele poderia voltar quando quisesse. Agora, as pessoas têm que entender que quando o Flamengo foi buscar o Rafinha, foi buscar um jogador do Bayern de Munique, que jogava há 8 anos no Bayern de Munique, há 14 anos na Alemanha, e não era só convencer ele para vir jogar no Flamengo, era convencer ele a mudar de vida, acreditar num projeto e mudar de vida também, porque depois de você virar alemão,
depois de você estar tanto tempo numa cultura europeia, a gente conseguiu demover ele dessa ideia de continuar lá e ele veio para cá. Eu acho que foi maravilhoso enquanto durou. Ele se apega a uma cláusula contratual em que foi imposta por ele, em que foi colocada por ele e que, se não tivesse esta proposta, esse ponto lá atrás, ele não viria pela essa questão de segurança. Isso aí, na nossa cabeça, a gente achava que poderia ceder essa cláusula contratual. Foi feito isso, trouxemos o atleta. O Flamengo não pagou absolutamente €1 por esse atleta, contratado ao Bayern de Munique. E agora ele também está saindo do mesmo desejo que ele teve para vir, é o desejo que ele está saindo. A pergunta do Gustavo Henrique, do Fla Choque, é no mesmo sentido. Qual é a real situação do Rafinha? O Rafinha, a partir das 15h30, quando o Flamengo decola para Curitiba, o Rafinha está desligado do futebol profissional do Flamengo a pedido dele. O Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa tarde, Braz. O Flamengo já tem algum nome para a lateral direita? O Flamengo, há bastante tempo, vinha procurando, como eu sempre digo, o Flamengo sempre tenta contratações, tenta dar mais musculatura ao elenco profissional do Flamengo, e essa era uma posição que a gente há bastante tempo, há um tempo, vinha tentando, vinha analisando, vinha estudando. Todos sabem que esse ano é um ano atípico, em que tem uma pandemia mundial, em que tem números e incertezas que rondam não o Flamengo, mas futebol brasileiro, futebol mundial, e a gente, durante esse período, a gente não tinha conforto em fazer com qualquer contratação. Não é contratação para a lateral direita, é com qualquer uma. A partir do momento em que a instituição, ela, por um momento, corta salário de funcionários, em que a gente, em outros pontos, a gente corta salário de jogador futebol profissional do Flamengo. O Flamengo tem que se adequar a várias questões financeiras. A gente fez a opção não iria fazer qualquer contratação. A partir do momento de ontem, a gente é evidente que já está no mercado, como sempre teve, mas agora de uma maneira. Quando eu falo que sempre teve, para não ser dúbio, o Flamengo estava analisando, o Flamengo sempre analisa, mas o Flamengo não estava confortável em fazer as contratações. A partir do momento que o Rafinha está saindo, a gente começa o processo efetivo de uma contratação para a posição. Bruno Cantarelli. A situação do Rafinha está esclarecida, portanto, não joga mais pelo Flamengo. O Flamengo vai buscar um outro jogador. E assim que ele falar do Domenech Torrent, a gente pluga de novo o vice-presidente de futebol, Paulo Vinícius Coelho. Torrent agora. Vamos ouvir o Marcos Braz, desculpa. Primeiro, o Jorge, sem querer comparar um trabalho com outro, o Jorge, quando chegou, o Jorge ainda teve 15 ou 20 dias para trabalhar, e o atual técnico teve 4 dias. O Flamengo confia no profissional que contratou, o Flamengo confia nos profissionais que chegaram junto com ele. Os resultados não são evidentes que não são esperados, nem pelo técnico, nem pelos jogadores, nem pela gente, muito menos pelo presidente do clube, mas a gente confia no treinador, no trabalho do treinador, e a gente tem que entender que tem um tempo para isso ser maturado. Mauro Santana, da rádio Onda Mix FM. Até que ponto os resultados até aqui no Brasileirão interferem na condução do futebol? O jogo de sábado terá impacto para a continuidade do trabalho?
Eu acabei de falar. A gente confia no contrato, a gente confia no profissional que a gente contratou, nas pessoas que chegaram com ele, e o trabalho será continuado normalmente. Não entendi muito a pergunta. Ele quer dizer o quê? Que o técnico vai cair já sábado? Não é por aí, não é assim que a gente trabalha aqui. Pedro Henrique Torres. Ok, já temos um pacote para debater então. O Paulo Vinícius Coelho, uma conclusão a que a gente pode chegar pelas explicações da saída do Rafinha e também da saída do Jesus é a seguinte: o que segurava os jogadores e o técnico aqui no Brasil era algo muito tênue, né? O Jesus podia sair de acordo com proposta de alguns clubes em contrato, diante de uma multa muito baixa. O Rafinha também tinha essa possibilidade. O Flamengo montou um super time, trouxe um super técnico, mas o risco sempre esteve na cara do Flamengo de perder alguns de seus jogadores, como o Rafinha e o treinador, sem deixar um legado aqui. Até porque o Jesus estabelecia que ninguém podia acompanhar os treinamentos dele. Então não teve como ele passar nada para a comissão do Flamengo. O Jesus não permitia que se acompanhasse os trabalhos deles. É inegável que valeu a pena ter esse tipo de trabalho. Mas você não acha também que daqui para frente o Flamengo vai ter que pensar um pouco melhor no seu futuro, de não poder perder, assim, de repente, uma espinha dorsal e um técnico de forma tão rápida, como, aliás, aconteceu com outros clubes brasileiros, PVC? Aí tem limitações de contrato que a gente sabe que existem, né? O Corinthians de 2015 foi campeão brasileiro e perdeu o time inteiro na sequência porque o Corinthians não tinha conseguido se amarrar. É um caso diferente, o Flamengo conseguiu amarrar muito mais, contratou o Gabriel, contratou o Bruno Henrique, tem segurança com seu elenco, mas ele perdeu o Jorge Jesus e o Rafinha por duas questões, por duas cláusulas contratuais. Não vamos perder de vista, e aí eu estou de pleno acordo com o que o Pedrinho falou e o Zé Roberto, você, que dissemos todos aqui que quando chegou o Torrent era uma boa aposta. É uma aposta porque ele não tem experiência em times do tamanho do Flamengo, mas é uma boa aposta. A única coisa que eu pondero é que ele chegou dizendo que ia tentar fazer as mudanças gradativamente e a gente está vendo que ele pensa futebol de um jeito. Então, na bola dividida, ele vai como ele aprendeu, como ele sabe. Outro ponto que eu acho que daqui a pouco o Marcos Braz pode tocar é a questão física. Por quê? Tem um amigo meu que em 2000, em 99, fez uma grande matéria no Palmeiras, que era o Palmeiras dos Gordinhos, meu amigo chama André Rizek, e ele pegou uma lista de jogadores que tinham peso atual e peso ideal. A primeira coisa que surgiu depois da derrota para o Atlético Goianiense foi que o grupo de jogadores do Flamengo está acima do peso fora de condição física e que perdeu essa condição física em 20 dias. Ora, não pode, o Eric Faria até agora... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade.